A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, quero deixar uma palavra para a nossa meditação no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 5 e número 6, e no capítulo 10, do número 5 e o número 6. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos 5 e 6, está escrito: E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor Jesus: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E então Paulo, naquele dia, Saulo, ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor disse para ele: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículos 5 e 6 está escrito: Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Meus amados, eu queria que você frisasse comigo apenas em 2 pontos da parte B do versículo 6 de Atos 9 e do versículo 6 de Atos 10. Quando o Senhor disse para Cornélio e diz também para Saulo de Tarso. Ele diz para Saulo de Tarso: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. E lá te será dito o que deves fazer. Isso é o Senhor dizendo para Saulo. E no versículo 6, parte B, diz: E ele te dirá o que deves fazer. Se nós olharmos para esses 2 textos da Palavra de Deus, nós vamos deparar com 2 pessoas que ainda não tinham tido um encontro com Deus, com o Senhor Jesus. 2 pessoas com comportamentos, com atitudes, com personalidade totalmente opostas. É mais ou menos assim. Se você olhar para o que a Bíblia diz a respeito de Cornélio, você diria assim: se esse homem não for salvo, ninguém mais será salvo. E quando você olha para Saulo de Tarso, você diz assim: este homem está condenado diretamente para a perdição, para o inferno. Por quê? Porque, na realidade, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós vamos ver o Senhor Deus enviando um anjo para falar para Cornélio.
Aquele homem que era um centurião da corte chamado italiano. Um homem, um varão que era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas, de contínuo orava a Deus. Um homem que Deus envia o anjo para falar para ele da seguinte forma: Cornélio, as tuas orações têm chegado diante da memória de Deus. Mas envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele te dirá o que deves fazer. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, você imagina comigo um homem que recebe a visita de um anjo para falar que tudo que ele fazia era bom. Estava chegando diante da memória de Deus. Estava mexendo com Deus. A ponto de Deus enviar o anjo para falar para ele que tudo que ele fazia era bom. E o porquê que, se tudo que esse homem fazia era bom, e ele ainda não tinha o direito de salvação da sua alma? É porque nós não somos salvos pela nossa bondade, pela religiosidade. Nós não somos salvos por dar uma esmola. Nós não somos salvos por causa de, quem sabe, ir numa igreja, fazer parte de um grupo, de uma comunidade. Não. Nós não somos salvos por isso. Nós somos salvos pela graça, pelo amor incomparável de Deus, que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos dar o direito da salvação da nossa alma. Quando olhamos para esse texto, nós imaginamos um homem que Deus testifica dele das suas qualidades, mas Deus não passa por cima do que está determinado, escrito na sua palavra, que aquele que crer, ao ouvir esta palavra e for batizado, será salvo. Não seria de imediatamente Deus enviar o anjo e falar assim: Cornélio, tu já é um homem salvo. As tuas esmolas que você dá ao povo, as tuas orações que você faz, você que é um homem piedoso e temente a Deus, você com toda a sua família, você já está salvo. Mas não foi isso que Cornélio ouviu da boca do anjo. O Cornélio ouviu da boca do anjo para que ele chamasse a Pedro, para que Pedro viesse na sua casa e viesse fazer ele saber o que ele precisava ainda fazer. E Pedro veio em sua casa. Ele enviou os soldados, seu piedoso, os soldados e os funcionários que ele tinha, as pessoas que estavam na sua responsabilidade, e chamaram
Pedro. Cornélio reuniu toda a sua família e colocou dentro de casa, e quando Pedro chegou, ele correu, dobrou o joelho, prostou-se diante de Pedro. Pedro disse para ele: levanta-te, rapaz, eu sou homem igual a ti mesmo, mas eu quero saber por qual razão, qual motivo que tu mandaste me chamar. E então ele conta para Pedro que a hora que ele estava orando, a hora nona, apareceu um varão para ele, e que diz que as orações dele, as esmolas, ofertas, as orações e as esmolas que ele compartilhava com os necessitados, estava chegando diante da memória de Deus, mas que ele ainda precisava saber de alguma coisa a mais, que as esmolas, as orações, ele ser temente a Deus com toda a sua família, ainda não era suficiente para ele herdar a salvação. E então Pedro começa a falar para ele a respeito do Senhor Jesus. Aquele homem que não tinha parecer nem formosura, aqueles que eles mataram pendurado na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que quando Pedro começou a falar para ele a respeito do Senhor Jesus, eles foram cheios do Espírito Santo. E aí Pedro então disse: quem pode impedir esses de descerem às águas, se o próprio Senhor derramou sobre ele do seu Espírito? E a Bíblia diz que então, logo após, eles foram batizados. Olha para cá. Como pode um homem extremamente religioso, com toda a sua casa, dava esmola ao povo, de contínuo orava a Deus, e agora, pai de família, com esposa e filhos, ele ouve a palavra, ele escuta a mensagem, e num ato de fé, porque diz, após ele ouvir, ele é batizado. Isso tudo confirma Mateus, capítulo 28, versículo 19, o ide e ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confirma Marcos, capítulo 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque quem crer e for batizado será salvo. Conclui livro de Romanos, capítulo 10, que a fé vem, versículo 17, que a fé é pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Você já se batizou? Será que Cornélio, pai de família, será que Cornélio, casado, ele ainda não tinha passado por um batismo? Será que ele ainda não tinha sido batizado enganadamente? Ainda que não tinha escutado aquela palavra, aquela versão da morte e ressurreição de Jesus? Pai de família, ouviu para ser batizado. Eu te pergunto, quando que você se batizou? Quando que você aceitou a Jesus como Salvador? Alguém pregou para você? Como que Cornélio já servia a Deus, na visão dele, se ele ainda não tinha aceitado a Jesus como Salvador da sua alma? Mas ele tinha uma fé
Só que aquela fé ainda não tinha sido implementada com o conhecimento da palavra de Deus. E quando chega a palavra e esclarece para ele os princípios estabelecidos por Deus, ele não mede esforço, porque o que pairava no coração de Cornélio é o desejo de morar nos céus um dia. E então ele abre o coração e aceita o que o apóstolo Pedro ensinou para ele. Deixa Jesus entrar na sua vida e então desce as águas para confirmar. Este era um homem que temia a Deus. Agora, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, um homem totalmente oposto a esse princípio. Era um homem que tinha pedido carta para a cidade de Damasco para prender os cristãos. Ele pediu carta para prender os cristãos. E quando ele ia em direção, em busca daqueles que serviam a Deus, ele deparou com o Senhor. Caiu da sua cavalgadura. E ele pergunta: quem é, Senhor? E Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. E Saulo fala para Jesus: o que queres que eu faça? Ele disse: vai, entra na cidade, e lá te será dito o que te convens fazer. Que paradoxo! Um temente em busca da presença de Deus, ainda que sem o conhecimento, e o outro em busca dos cristãos, para prendê-los, para matar, para impedir que eles servissem a Deus. Quando nós olhamos no capítulo 26 de Atos, no versículo 9, diz que Paulo ele testemunha, ele já dá o testemunho dele, porque ali ele já é o apóstolo Paulo. Ele dá o testemunho dizendo que ele estava convencido que deveria fazer todo o possível para opor-se ao nome do Senhor Jesus, o Nazareno. E diz que ele foi exatamente isso que fez em Jerusalém. Ele é autorizado pelos chefes dos sacerdotes, ele lançou muitos dos santos, lançou mão dos santos, né, na prisão. E quando eles eram condenados à morte, ele ainda dava voto contra eles. Ele fazia de tudo para matar, prender. A Bíblia diz que ele esteve presente na morte de Estevão. As roupas de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo de Tarso. Porém, ambos sem o verdadeiro conhecimento da vida de Jesus Cristo Nazareno, do porquê dele nascer, do porquê dele morrer e ter ressuscitado ao terceiro dia, na manhã do domingo. Isso para nos dar o direito que outrora havíamos perdido lá no Jardim do Éden, através de Adão e Eva. Porque a Bíblia diz que Adão e Eva pecou e eles foram destituídos do reino de Deus. E a geração que saiu de Adão foram lançados embaixo desse mesmo pecado, para que Deus usasse de misericórdia para com todos. Você parou para analisar? Um temente e outro oposto.
Um, por falta de conhecimento, ainda não tinha recebido Jesus como Salvador da sua alma, ainda que temente a Deus. E o outro, não, perseguidor. Buscava para prender, para matar, para fazer quaisquer que fosse o que ele achava de direito de fazer. Ele fazia para impedir, para atrapalhar, para opor-se ao nome de Jesus. Mas, da mesma forma, Jesus usou de misericórdia para com os dois. Porque Deus enviou o anjo, o Senhor Jesus apareceu para ele, para ambos dar a oportunidade de conhecer a verdade. Porque diz a Bíblia que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Cornélio conheceu a verdadeira palavra de Deus, ele recebeu Jesus, foi cheio do Espírito Santo e logo após foi batizado. Saulo de Tarso, logo após entrar na cidade, Deus envia ali Ananias para estar orando por ele. E cai dos olhos dele aquelas escamas da cegueira. E ele passa a enxergar, já com uma nova visão, com uma nova mentalidade. E agora, ele também, após ser batizado, e já começa um novo ministério. De perseguidor, passou a ser perseguido. Porque ele viu os valores do cristianismo. Ele abriu mão de tudo aquilo que fazia errado, porque as verdades chegou e abriu o seu entendimento. E ele agora aderiu a Jesus como Salvador. E agora aquele que perseguia passou a defender. Aquele que maltratava passou a fazer o bem. Por quê? O homem, ele às vezes, ele é mau pela falta de conhecimento. Às vezes o homem erra pela falta de conhecimento. Talvez você está praticando algumas coisas ruins, não é porque você é mau, não. É porque Jesus ainda não entrou no seu coração. É porque você ainda não deixou Jesus habitar na sua vida. Porque enquanto Jesus não entrar na sua vida, a Bíblia diz que existe um espírito maligno que o atormenta e que o faz esse homem ser ruim e praticar, às vezes, muitas coisas que desagradam a vontade de Deus. Saulo, porque ele estava preso em um conhecimento voltado para a lei e achando que aqueles princípios que ele havia aprendido e que ele defendia de todas as formas, não entendendo a graça revelada na cruz do Calvário, o amor imensurável, um amor que não tinha equipamento, instrumento que pudesse aferir, medir, dimensionar esse tamanho do amor de Deus. Ele tinha aqueles comportamentos, aquelas atitudes. Mas quando ele abriu o coração e foi alcançado por esse amor, Jesus, que é a luz, entrou em sua vida. E todas aquelas trevas afastou da vida de Saulo. E ele então tornou-se o apóstolo Paulo. O perseguidor agora é o escritor de 3 epístolas da Bíblia Sagrada. O que Deus fez com Saulo, pode fazer com você. Ele pode mudar a sua vida. Mas o que eu acho lindo em Deus, você sabe o que é? É que Deus não te força. Deus não te obriga. Ele quer que você reconheça o seu amor, as suas misericórdias. E vem para Ele, reconhecendo que o que Ele fez na cruz do Calvário é unicamente para te reintegrar
ao lugar que outrora você foi desligado, que é do reino de Deus. Eu quero dizer que Jesus te ama. Não é a maldade que te conduz ao inferno. Que te conduz ao inferno é a rejeição de Jesus como Salvador da sua alma. Porque essa maldade que opera na sua vida talvez seja imposta pelo o domínio dessa carne, ou por um espírito maligno que te induz a ter esse comportamento. Mas o dia que você receber Jesus, todo esse mal cairá por terra e você alcançará um coração transformado, com a nova mentalidade, com um novo pensamento. Assim como foi na vida de Saulo de Tarso. E também eu quero te dizer que não é a sua religião que te conduz ao céu. Talvez você faz parte da religião do seu papai e da sua mamãe e diz, nunca vou deixar a religião do papai e da mamãe, achando que é a religião que te salva. E nunca abriu o coração para Jesus. Será que Cornélio a princípio não tinha esse pensamento? Será que Cornélio a princípio não tinha essa ideia de que o pai dele fazia parte de uma religião e ele estava seguindo o mesmo propósito? Pois diz a Bíblia que ele era temente a Deus com toda a sua casa. E aonde ele aprendeu? Ele seguia os moldes de quem? Ele aprendeu com alguém. E com alguém que apenas era religioso, sem os conhecimentos da verdadeira Sagrada Escritura. Mas quando ele reconhece, ele ouve e reconhece Jesus, Deus trabalha na sua vida de uma forma tão especial, derramando do seu Espírito. E ele desce as águas para se batizar. Eita glória! Quando a gente entende esses detalhes da palavra de Deus, que não é ser religioso, que não é fazer parte de uma religião, que não é, aleluia, fazer parte de uma comunidade. Não, o segredo é receber Jesus como Salvador. O mordomo Mor, da rainha de Candace, Deus poderia ter falado, não, você já é salvo, mordomo. Você está indo no templo me adorar. Não, mas Deus também da mesma forma enviou um anjo para que usasse Filipe para falar para ele. E da mesma forma, ele também recebeu a Jesus e foi batizado. Quando você se batizou, não sabe? Foi a sua mãe que te levou para ser batizado? Foi o seu pai? Pois é. Você sabe que você precisa ouvir. E através de ouvir, você acreditar e você mesmo tomar a sua decisão e ser batizado, tendo o seu nome escrito no livro da vida, para que naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, você está com o seu nome escrito no livro da vida. E se você estiver partido para a eternidade, ser ressuscitado primeiro. E os que estiverem vivos em Cristo Jesus serão transformados num abrir e fechar de olhos e subiremos ao encontro do Senhor. Você que escolhe. Não é por força, nem por violência. Deus não quer ninguém forçado ao lado dele. Você já viu uma mulher que casa com um homem forçada e que não gosta dele? Ou vice-versa, um homem que casa com a mulher forçada e que não gosta dela, ele fazer alguma coisa para agradar essa mulher ou esse homem? Sempre faz tudo em oposição, em oposto, porque ele não tem alegria nem prazer de agradar essa pessoa. Se você vier forçado para Deus, você vai vir com esse comportamento. Está na igreja, mas não faz nada para agradar a Deus. Pois você não tem prazer, pois não é o Espírito Santo que está operando em sua vida. Mas quando você vier com o coração aberto, que o Espírito Santo, deixando o Espírito Santo entrar em você, é Ele que vai te dar esse prazer.
de buscar o reino e a justiça de Deus. Feliz ao lado de Deus, louvando e exaltando Ele para sempre. Se você quiser, é por livre e espontânea vontade da sua parte. Mas saiba de uma coisa, a sua decisão, ela te dá um destino. Se você for um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente sábio, e escolher estar do lado do Senhor Jesus, recebendo Ele como Salvador da sua alma, naquele dia você terá uma palavra da seguinte forma: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas se você escolher estar distante e fora da presença de Deus, a palavra que virá sobre ti será assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Qual palavra você quer receber de Deus? Você decide. Quero dizer que Jesus te ama com amor imensurável. O amor de Deus por nossas vidas, entregando a Jesus, diz que foi de uma forma imensurável. Foi de tal maneira. E Jesus não mediu esforço em fazer com que esse amor fosse concretizado, se entregando a si mesmo na cruz do Calvário por amor às nossas almas. Que Deus nos abençoe. Que o poder dessa palavra traz luz e entendimento ao seu coração para a glória de Deus. Amém. Amém.